Amém, queridos? Mais uma vez, graça e paz da parte de Deus e também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 7, nós vamos ler a partir do verso de número 11. Lucas 7:11, que diz: E aconteceu pouco depois ir ele, quem? Jesus, a cidade chamada Naim. E com Jesus iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Mas quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que já era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Feche os olhos. Bendito Deus, lemos a tua palavra. Ela já é abençoada. Agora, Senhor, vem nos abençoar com ela. Queremos conhecer um pouco mais de Ti, e em conhecendo, crescer na Tua graça e no Teu poder. Que nada, Senhor, nos incomode ou perturbe. Te pedimos por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus. Colocamos como título: Um milagre fantástico. O que aconteceu, todos os milagres de Jesus, eles foram fantásticos. Mas o que acontecera em Naim, evidentemente, ele foi de uma dimensão, uma proporção, uma monta muito grande. Nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que em outra oportunidade, até antes de Jesus, havia acontecido esse fato. Nós sabemos que o Elias, lá no capítulo 17 do livro de 1 Reis, ele ressuscitou, no verso 24, de 1 Reis 17, ele ressuscitou o filho de uma mulher também que havia sido generosa para com ele, e ela tinha sido enlutada como esta mulher de Naim, e evidentemente ela ficara muito feliz. Inclusive ela disse na oportunidade que agora ela via que as palavras que saíam da boca de Elias eram realmente verdade. Mas também o capítulo 4 de 2 Reis, a partir do verso 32 ao 37, fala do Eliseu também, que fez da mesma sorte. Você percebeu que quando homens de Deus, e o homem Deus chamado Jesus, eles encontram vidas que estão estagnadas, que estão paradas, que estão aturdidas, que estão com suas vidas aos pedaços, como esta mulher que estava em Naim. Que era Naim? Naim está a praticamente 40 quilômetros de Cafarnaum, no lado do sul de Cafarnaum, e era uma cidade muito insignificante. Cafarnaum não. Cafarnaum era uma metrópole, uma cidade portuária, ali à beira do mar da Galileia, mas Cafarnaum era muito afastado, e uma cidade que não significava absolutamente nada para ninguém. E como já disse alguns pregadores, se porventura algum político ou candidato ele estivesse fazendo a sua jornada em busca de votos, em busca de conquistar
mais adeptos para a sua eleição, certamente ele não iria àquela cidade devido à sua pequenez, a sua insignificância. Mas ali a minha Bíblia diz que Jesus foi. E Jesus não foi aleatoriamente. Jesus aquele dia certamente saiu disposto e decidido a andar 40 quilômetros, uma jornada de um dia inteiro. Na Bíblia 40 quilômetros, e ele então andou 40 quilômetros de Cafarnaum até Naim, para ali encontrar, para todas as pessoas tinha sido um encontro casual, mas para Jesus não. Jesus não encontrou casualmente conosco, até porque a minha Bíblia diz que ninguém pode ir até Ele se não for encaminhado. Jesus falou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então Jesus foi levado até ali. Ele foi levado por quê? Porque alguém estava precisando de Jesus. Eu gosto do Evangelho porque o Evangelho vai alcançar aqueles que precisam. Veja bem, não é aqueles que estão sofrendo, porque sofrendo o mundo todo está sofrendo. Vocês sabem que lá no capítulo 5 de João está relatado um episódio maravilhoso, a cura de um paralítico que estava há 38 anos naquele alpendre, o alpendre de Salomão, diz ali em João capítulo 5. E Jesus foi ali e curou aquele homem. Mas a minha Bíblia e a sua fala que depois que acontecera isso, Jesus se retirou porque tinha muita gente ali enferma, tinha gente ali que estava sofrendo. E por que Jesus não o fez? E por que aqui Jesus anda 40 quilômetros e vai até aquela insignificante cidade? Porque ali alguém estava precisando de Jesus. E Jesus, ele quer se manifestar para aquela pessoa que precisa dele. Não, presta atenção, as pessoas que estão sofrendo. Porque desde Adão e Eva o mundo só sofre. Desde o nascimento, desta terra, com a sua desobediência, o nascimento do pecado, é que esta terra, ela está se arrastando como cobra, e está em estado de agonia. E não precisa ser leitor das Escrituras Sagradas. Eu vejo as pessoas que não são crentes, até os próprios cabeças dessa terra, os cientistas, aqueles que são os estudiosos dos fenômenos que está acontecendo nesse mundo, sabe o que eles dizem? Eles dizem que este mundo não tem mais conserto. Eles dizem que se inclusive ninguém jogar um papel de bala ou uma ponta de cigarro no chão, não dá para recuperar mais a terra. Não dá mais, porque chegou nesse estado, passou dos limites. E quem é que poderia fazer alguma coisa? É sabido que os governos e as organizações humanas não podem fazê-lo, só Deus. E quando acontece qualquer coisa na terra, eu já vi muitas pessoas olharem para os céus, uma japonesa inclusive apareceu na internet, quando veio o tsunami e varreu, cidades lá do Japão. Ela disse, olhando para o céu, o que Deus tinha contra ela, contra eles ali no Japão, porque eles não querem a nossa profissão de fé, eles não querem o nosso Deus, eles querem servir a outros deuses. Mas a minha Bíblia diz que outros deuses são Deus que tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve. Não adianta gritar para Ele, não adianta orar a Ele. Eu até postei, muitas vezes eu postei na internet, no nosso blog, postei o Buda, inclusive, e escrevi lá, ele está com seu aspecto de riso, inclusive. E eu postei, adianta servir um Deus como esse, que depois ainda sorri da desgraça.
Está ele, né? Está na internet para todo mundo ver, está no nosso blog para todo mundo ver, ele sorrindo. O nosso Deus não, ele chora, ele sofre, mas só que tem um porém, ele vai atrás. Ele foi atrás, não obstante, né? Nós que estamos vivendo essa insolação, né? Aqui, né? Em São Paulo, né? E aí nós vemos aquele lago que é tão quente. Eu estive em Israel e ali, embora eu fui no inverno, ali é muito quente, mas Jesus andou 40 quilômetros, uma jornada de um dia, porque uma mulher, uma pessoa, estava precisando dele. Eu falei que um político não ia lá buscar ou tentar angariar um voto, ele não iria, mas Jesus foi, porque Jesus se interessa pela pessoa humana. Foi ele quem criou o homem, é o único que sabe realmente compreender, não por fora o estereotipo, mas lá dentro a alma deste homem que agoniza. E esta mulher estava agonizando. Por quê? Porque de repente ela é infelicitada com o seu esposo que parte, e agora a sua última e única esperança, o seu filho, também estava indo embora, e ela não podia fazer outra coisa senão chorar. Foi a primeira coisa que Jesus falou para ela: não chores. Evidentemente, né, toda aquela multidão da cidade que resolveu compadecer-se dela. Eu gosto muito de ver as pessoas nos velórios, eu gosto muito de ver as pessoas no enterro, mas o que elas podem fazer? Elas não podem fazer nada, absolutamente nada, a não ser ir com elas e chorar juntamente com elas, né? Então é bom você ser solidário nesta hora crucial da vida de alguém, mas o melhor que pode se fazer é chamar, né, aquele que pode fazer e mudar a história. Quando aquela viúva, no capítulo 17 de Reis, ela sentiu-se violentada pela história da sua vida, pela sorte, e ela viu então que o seu filho falecera nos seus braços. Ela correu e foi atrás do Elias lá no Monte Carmelo. Da mesma sorte, aquela outra viúva também, aquela outra mulher, ela foi buscar, né, o Eliseu, que também resolveu a questão. Quando você tiver qualquer infortúnio, quando você estiver sendo surrado pela vida, busca Jesus. Não importa quanto ele tenha que andar, não importa quanto ele tenha que ir, ele irá. Por quê? Porque ele vai aonde é preciso, ele vai aonde é necessário, não aonde estão sofrendo. Certamente num sábado como hoje, numa sexta-feira, né, num domingo, nós vemos as pessoas indo para as festas, indo para as gandaias, indo para as baladas, e, né, algum desastre sempre acontece, como ali na Boate Kiss, que mais de 240 pessoas morreram ali. É uma desgraça feia, é horrorosa, mas nós não vimos que Jesus foi para lá, nós não vimos. Pode ir até algum sacerdote, algum pastor, pode ir algum guru, pode ir algum líder de seita ou religião para fazer as suas ladainhas, mas Jesus não. E ali eles estavam sofrendo, mas aqui estava uma mulher precisando de Jesus. É diferente, gente. Parece que o vocábulo é sinônimo, mas não é não. Não é sinônimo não, muito pelo contrário, nesse caso é antônimo. É o oposto, é o contrário. E quando essa mulher, ela nas suas lágrimas, ela só tinha o que? As condolências das pessoas que iam lá dizendo: meus sentimentos, meus pesos, minhas condolências. É muito ruim, como muita gente diz. Presta atenção, você que vai me ouvir, ele foi para um lugar melhor. Isso é uma heresia, viu? Isso é uma blasfêmia. Eu já vi muitos viciados, eu já estive nesse enterro de pessoas viciadas,
morreram por motivo dos seus vícios, e as pessoas ali dizendo, foi para um lugar melhor. A minha Bíblia diz que o viciado e o adúltero e o mentiroso, ele não entra no reino dos céus. Está lá em Coríntios 6, verso 10, viu? Aquele que se prostitui, você que tem amante, o cara tem amante, e aí diz, não, ele foi para um lugar melhor. Ele foi para um lugar melhor, sim. Ele foi queimar, arder lá no inferno, porque em Mateus 25, 41, Jesus está dizendo ali, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e também para os seus anjos. Veja bem, o inferno não foi preparado para você não, mas se você for mentiroso, se você for viciado, se você for um drogado, se você tiver amante, se você for ladrão, se você pega as coisas dos outros, mesmo que seja uma caneta Bic, ou um papel de sulfite, ou um palito de fósforo, então para Deus é ladrão, e ele não entra no reino dos céus. Sabe o que o Senhor falou? Ele disse para nós ganharmos o nosso pão com o suor do nosso rosto. Não fazer como os políticos, né? Não fazer como os empresários, os banqueiros, com essas propinas e todas essas coisas sórdidas. Eles também têm crucifixos, eles também têm muitas coisas de amuletos das suas fés, das suas confissões, das suas religiões, mas estão vivendo o oposto, o contrário do que está escrito aqui. Aí quem é que Jesus vai ressuscitar os seus defuntos? Jesus não vai não, e não sou eu que digo, essa Bíblia aqui. Não é porque se sofre que Jesus vai, mas quando se precisa, então Jesus, como fez em Naim, ele vai sim, porque ele ama o ser que ele criou, e ele quer exatamente manifestar o seu poder. Lembra-se lá no capítulo de Marcos, capítulo 5, diz que uma mulher que estava condenada à morte, ela tocou em Jesus pela fé, e Jesus falou, quem me tocou, porque de mim saiu virtude. Jesus tem virtude para curar você, para livrar você dessa tempestade, desta agonia de vida que você está vivendo. Mas ele precisa ver que você precisa, não porque você sofre. Eu estive no hospital o ano passado e vi muita gente sofrendo, mas como eu estava lá e Jesus via que eu precisava, ele me socorreu. E os médicos queriam me arrebentar, me abrir, queriam me operar, queriam fazer um monte de coisa em mim. Eu falei, em mim não, de maneira nenhuma. E Jesus me sustentou, e Jesus me curou, e Jesus me libertou. Jesus curou minha esposa, e Jesus vai curar tudo na minha casa e na minha família, porque eu creio. E sabe o que Josué falou? Crê no Senhor. Aliás, não foi Josué. Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o Paulo, lá em Atos, no capítulo 16, 31, ele diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Jesus precisa saber que você precisa dele, que você não pode, você chegou no seu limite, você agora está com uma barreira intransponível na sua vida. Você tem um defunto, você tem um velório, você tem um cadáver diante de você, você tem uma sentença, você tem um câncer, você tem um juiz que já bateu o martelo, e ele diz que vai depenar você. Você tem um delegado que diz que, olha, não tem problema, é xadrez. Você tem uma dívida impagável, você tem uma travessia de vida que você sabe que não tem pernas para fazê-lo. Então você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você está morando num lugar insignificante, você mora em Naim, uma terrinha de nada, de ninguém, entendeu? Que ninguém se importa, mas alguém que te fez, ele importa, e ele vai se deslocar sim do seu trono. Sabe o que diz o capítulo 18 do Salmos? Montou no seu querubim e voou nas asas do vento. Ele vem milésimo, em fração de milésimo de segundo, porque ele te ama, ele gosta de você, e ele sabe que você precisa. Ele sabe que sem ele você não vai poder fazer nada. Ele diz, sem mim você não vai a lugar nenhum, sem mim você não pode fazer nada, nada poderá fazer, mas comigo
você tem de volta o seu morto. Comigo eu ressuscito o seu Lázaro. Comigo eu resolvo a sua causa. Jesus, a Bíblia diz aqui, aconteceu depois disso. Depois do quê? Depois dele trabalhar com aquele centurião, curando o seu servo, o centurião em Cafarnaum. Ele anda 40 quilômetros num sol escaldante para ir até aquele lugar de ninguém, viu? E dizer para aquela mulher: não há mais necessidade de lágrimas, não precisa chorar mais. Por quê? Porque eu vou levantar o seu defunto, eu vou ressuscitar o seu morto, eu vou dar o seu filho de volta, eu vou trazer o seu marido para dentro do seu lar, eu vou curar esse câncer que está te corroendo por dentro, eu vou anular esta paralisia que está aqui na sua vida, eu vou acertar, viu, o seu relacionamento, a sua vida econômica e financeira, o seu trabalho. Eu vou estabilizar a sua vida. É o que Jesus, ele fez ali. E todos glorificaram o nome do Senhor. Todos viram que o Senhor, ele se manifestou. Olha, levantou entre nós o Deus que visita o seu povo. Levantou alguém. E esse alguém hoje sou eu, que Deus está dizendo para você que chegou o momento dele mudar a sua história e enxugar suas lágrimas. Fiquemos em pé e oremos. Bendito Deus e eterno Pai, neste nome precioso que é o nome de Jesus, oramos quando mais uma vez ouvimos a tua palavra. Queremos, Senhor, que a tua suficiência e graça derramada, Senhor, naquele lugar insignificante, e o Senhor fez o grande milagre naquele lugar, o Senhor faça também neste lugar e também, Senhor, naqueles que nos ouvirão, porque nós precisamos, ó Deus, não é que estamos sofrendo, nós precisamos da tua ajuda e do teu socorro, e como aquela mulher que sangrava, nós tocamos pela fé para obter a virtude que soluciona todas as questões de vida. Eu te peço, por amor de Jesus, amém e amém.